E aí, galerinha do nono, beleza? Tudo bem com vocês? Pô, ficou escuro, né? Coloquei roupa preta à noite, ficou embaçado, hein? Mas vamos lá, né? Tá bom? Presta atenção, gente, vamos lá. Nós vamos trabalhar a unidade 9, página 453, reflexão em espelhos planos e esféricos. Estudar cada um deles separadamente, beleza? Trabalhar com a ideia de espelhos planos, depois a ideia de espelho esférico, que é espelho curvo, tá bom? Certo? Aí mostra para vocês uma figura logo na primeira página da imagem toda distorcida. Isso aí acontece com o espelho curvo, depois eu vou explicar para vocês. O espelho plano vai dar a imagem exatamente como ela é. Não vai mudar essa imagem. Já o espelho curvo ele é capaz de mudar essa imagem. Mas mesmo vai trabalhar com o espelho plano, tá? Então a ideia da aula é começar com o espelho plano. Tudo bem? Certo? Algumas ideias de reflexão de imagens já é estudada já há 6.000 anos antes de Cristo. Então, quer dizer, há muitos anos tem a ideia de reflexão. É bem possível que a primeira ideia de reflexão que o homem tenha visto seria o quê? Na água, certo? A reflexão da sua imagem na água, uma água bem limpa, claro, certo? Essa talvez a primeira ideia de reflexão que nós tivemos, tá bom? Mas já estudavam nessa época, já tinha ideia de estudo, né? De conceito. Já tinha algumas pedras que eles poliam, que limpavam, e você conseguia ver a sua própria imagem. Não exatamente nítida como é hoje, mas a gente já tinha ideia de reflexão. Já tinha essa curiosidade, né? De você verificar a sua própria imagem, tá bom? Certo? Já tinha verificado, já tinha ideia, né? De você verificar a sua própria imagem ou agregar essa imagem com alguma coisa, tá bom? Aí depois de bastante tempo, já agora vindo, já bem próximo já da idade de Cristo, a partir dos anos 3000 a.C., não é tão perto não, estava 6.000 para 3.000, mas está menos, né? A época conhecida como Idade do Bronze, certo? Há relatos que pegavam a pedra de bronze, esfregavam ele, geralmente com quartzo ou areia. Você vai falar quartzo ou areia por quê? Porque além de polir, ele recobre as fissuras, as rachaduras. E conseguiam verificar a sua própria imagem através dali. Novamente, não tão nítida quanto hoje, mas já registrava as imagens, tá bom? Agora sim, por volta do ano 300 a.C., certo? Já deu essa ideia de um espelho parecido com o nosso, tá? Onde o matemático Euclides conseguiu verificar que ele conseguia mudar as direções do raio de luz, conseguia mexer nessas direções do raio de luz, tá? Então a tentativa de estabelecer o que? Formas, a ideia de fisionomia através desses aparelhos, na época era pedra polida mesmo, tá? Então não pensa a época que tinha aqueles espelhos bonitos, tudo, não, essa pedra polida, certo? Outra coisa, a gente fala de espelho, gente, só quero que você entenda o seguinte, o espelho, na realidade, muita gente pensa que o espelho é o vidro, né? Pensa o seguinte, o material metálico, ele é duro, porém ele é duro, mas ele é pouco resistente. O que é pouco resistente? Ele arranha fácil. Você pega um talher, bom? Você compra um talher de metal lá, não precisa nem ser de prata, mas chique de metal mesmo. Você começa a usou algumas vezes, lavou algumas vezes, você vai ver que na realidade aquele talher você não enxerga mais nada, ele fica obscuro, ele fica brilhoso quando tá na loja. Saiu da loja, usou, lavou, já começou a perder aquele brilho, rapidamente perde, tá bom? Porque o metal, certo? É um exemplo bem claro de um material que ele é rígido, que ele é duro, porém é um material muito frágil, ele é sensível na outra parte. Quer dizer, ele arranha muito fácil, ele perde o brilho muito fácil. Então, na realidade, o que funciona, gente? Com o que funciona o vidro? O vidro no espelho é para proteger a camada que tem no fundo. A camada que tem no fundo que na realidade é o espelho. O vidro só protege. Se não fosse o vidro, rapidinho aquele espelho ia perder o brilho. Você ia comprar o espelho, ia passar um tempo, ele ia oxidar com o tempo, ele ia começar a querer enferrujar e acabou. Tá bom? Só por curiosidade para vocês do que acontece, tá bom? E como começou, tá? Aí eu vou ler só um trechinho para vocês, ó. Espelhos semelhantes aos atuais aconteceu por volta de 1300 em Veneza. Eram fabricados com vidro transparentes com a camada de metal para refletir a luz.
Então tinha a camada de metal, certo? E o vidro transparente, que é transparente. A luz passa pelo vidro e chega no metal, essa era a ideia, tá? A luz passa pelo vidro transparente e chega no metal. A imagem refletida passa normalmente pelo vidro e você consegue enxergar a imagem exatamente como ela é. Beleza? Tá bom? Então, o que acontece? A partir de então, até que a manufatura foi sendo aperfeiçoada. E no início do Renascimento, no século XIV, na Europa, os primeiros espelhos de vidro revestido com uma espécie de amálgama, certo? De estanho de mercúrio foram produzidos. No entanto, somente em 1835, agora bem mais perto da gente, ó, começou a história lá em 6.000 a.C., esfregando as pedras para tentar ver a imagem. Olha a diferença, hein, gente? Agora, em 1835, tá bom? O químico Justus, certo? Inventou um processo de deposição do nitrato de prata em placas de vidro. Então, o que acontece? Tem a placa de vidro, aí você pingou o nitrato de prata, que é um metal, certo? E o nitrato é algo barato, por isso que o espelho não é tão caro assim. Imagina se o espelho fosse todo prateado, ia ser um absurdo no espelho. Era mais caro, era mais barato você comprar um monte de corrente, penduricalho no braço aqui, do que comprar um espelho. Então, é o nitrato de prata, que não tem tanto valor no mercado assim, certo? Onde ele é jogado esse nitrato de prata no fundo, numa parte desse vidro, então ele acaba automaticamente refletindo essa imagem, tá bom? Então hoje o espelho é feito desse jeito, tá? Nitrato de prata e a camada de espelho na frente, tudo bem? A camada de vidro na frente, né? Tá? É assim que faz o espelho, vidro e nitrato de prata coladinho nele, tá bom? Então ele inventou o processo de composição de nitrato de prata em placas de vidro, resultando na época em espelhos de qualidade superior e bastante semelhantes ao que temos hoje. Hoje já temos vários outros artifícios, vários outros meios de fazer espelho, barateando cada vez mais. Tem elementos químicos na natureza que você consegue ter um brilho tão bom ou até melhor que o nitrato de prata, entendeu? Com um preço mais acessível ainda, que antigamente o espelho era um adorno caro. Esses espelhos eram chiques, tá vendo esse da foto aqui? O espelho era um adorno, era caro. Aí depois foi barateando com o tempo. Não é só espelho, gente. Tinha gente em casa que antigamente deixava para enfeite de casa como adorno globo terrestre. Hoje é barato isso aí. Antigamente era caro. Tá? São adornos que o pessoal tinha antigamente, que com o passar do tempo foi modificando, sofisticando e acabou perdendo tanto do seu valor. Tá bom? Então essa é a ideia, tá? Então, tomem cuidado de fazer atividade, tá bom? A atividade de vocês, eu vou montar depois a atividade da página 455, tá bom? Vão ler novamente o exercício e vão explicar, tá bom? Olha o primeiro, é bem simples, né? Os egípcios faziam polimento de bronze com a areia do deserto, que é composta basicamente do mineral quartzo. Explica por que é possível. Porque além da areia, né? Depois nós vamos falar a palavra de vocês, mas a ideia é o seguinte: além da areia polir, ela poli bastante, ela cobre as imperfeições. Então, quer dizer, a pessoa consegue enxergar com melhor nitidez. Essa é a ideia, tá bom? Certo? Aí depois, o item B. Explique por que os espelhos são feitos em uma placa de vidro revestida por um metal. Acabei de falar para vocês qual a função do vidro e qual a função do metal. Na realidade, quem reflete é o metal. O vidro, na realidade, é apenas o quê? Uma proteção desse material, tá bom? Mas vou explicar com as palavras de vocês. Então, nós vamos montar a atividade 1 depois, página 455, vamos montar isso aí, beleza? Aí depois começa, ó, leis da reflexão. Vamos lá, o que é reflexão, gente? A luz bate e faz o quê? Volta. Toda vez que a luz bate e volta, ela faz uma reflexão. Então preste bem atenção. Ela bate e volta com o mesmo ângulo, tá? Então a luz bateu e voltou com o mesmo ângulo, há uma reflexão, tá? Tanto que você pode ver tanto na imagem 1, a luz veio com o ângulo mais fechado, então bateu e voltou com o ângulo mais fechado. E na imagem 2, que o ângulo veio mais aberto, ela bateu e voltou mais aberto. Ela bate e volta. Nós chamamos isso de raio incidente e raio refletido. O incidente é o que vai, tocou no espelho, refletiu. Refletido é o que volta, tá bom? Mas isso a gente vai ver melhor um pouquinho mais pra frente, tá? Na página 456, vai ficar melhor para vocês, tá bom? Certo? Então, observe na 456, vocês têm um desenho bem simples aí, onde você tem um espelho plano, desenhado a linha preta, e você tem um laser. Aqueles lasers que vocês brincavam aí e apontavam aí no olho dos outros, que não pode, né? Vocês viram que o laser é um infravermelho, né? Tá? É uma luz, e essa luz acaba irritando os olhos aí, tá bom? Certo? Aí vamos lá, ó, preste atenção. Então, ó, raio incidente é o raio que bate, é o raio que vai. Refletido é quando bate e faz o quê?
volta. Então, incidente é quando vem, refletido quando bate e volta. A reta que divide esses dois ângulos ao meio é chamada de reta normal. Então, a reta normal que divide exatamente ao meio. Na hora que toca, você traça uma perpendicular. Então, esse ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo refletido. Isso é uma lei, chamada de lei da reflexão. Vamos ver um pouquinho para frente também, tá? Então, quer dizer, os ângulos internos são iguais, tá bom? Então, é importante você entender o seguinte. Vamos lá. Raio incidente, de onde vem? Então, veio do laser. Então, o incidente do laser. Bateu, foi embora. Aquele que foi embora é o raio refletido, certo? Reta normal. Corta, divide esses ângulos exatamente ao meio, tá bom? E outra coisa importante, tanto o ângulo de incidência quanto o ângulo de refração, eles possuem o mesmo valor em graus, tá bom? Possuem o mesmo valor numérico, beleza? Incidente e refração possuem o mesmo valor. Tudo bem? Bem tranquilo aí, né, gente? Tá bom? Vamos lá para o espelho plano, certo? Algumas atividades eu recomendo para vocês fazerem em casa, experimento, tá? Mas algumas não dá muito para fazer, então é complicado, tá? Então algumas dá para montar, por exemplo, a atividade do espelho plano dá, que é a próxima. Essa outra fica mais complexa para fazer, precisa de um monte de coisa. Como vocês não estão saindo de casa, fica complicado fazer, certo? E não atrapalha muito a aula de não fazer isso aqui, fica tranquilo, tá bom? Mas vamos lá, espelhos planos, certo? Vamos abordar agora a ideia do espelho plano. O que é o espelho plano? Quais características? Quais são as características dessa imagem formada no espelho plano? Como é que funciona? Tá bom? Aí, para isso, a atividade 2 é importante. Atividade experimental 2, tá bom? Vamos lá. Ó. Qual é a ideia, gente? Ó, chegou na sala de aula, estava o professor e vários alunos, que você pode ver na página 459, né? E o que acontece, gente? Ó, preste atenção que vai te dar as características certinho. Você pode fazer diante do espelho ou diante do pai, da mãe, de um amigo. Fica bem fácil fazer esse exemplo, tá? Funciona assim, ó. A partir de agora, é importante que o seu colega imagem acompanhe rapidamente o seu gesto. Então, seria a mesma coisa de eu fazer com vocês aí em casa. Eu falo para vocês assim, ó. Levante sua mão direita. Por exemplo, dê um tchau para o espelho. Qual mão vocês vão ver aí, certo? Então, eu vou levantar minha mão direita e vou dar tchau. Se você levantar a mão direita de vocês, vai aparecer de forma o quê? Contrária. Olhem na frente do espelho para vocês verem. Dê um tchauzinho para você ver. Vai aparecer do lado da mão esquerda. Ou então pegue alguém na sua frente. Na hora que você dá tchau com a mão direita, a pessoa também vai dar tchau com a mão direita. Mas ela vai estar virada ao contrário. Então, a mão direita dela vai ser o outro lado, beleza? Então, o que acontece, gente? A mão direita de um, quando a pessoa está de frente com o outro, é a mão esquerda do outro. É uma reversão na imagem, né? Vocês podem ver, se tiver, também que não tem nada escrito. Mas quando você tem alguma coisa escrito e você para diante do espelho plano, você pode ver que está ao contrário. Pega a camisa da escola de vocês. O Ateneu, na frente do espelho plano, vem escrito ao contrário. Tá? Então, Ateneu vem escrito ao contrário. Por que escrito ao contrário? Você vê a imagem reversa. No espelho plano, a imagem sempre é reversa. Tudo bem? Tá? Essa é a ideia. Aí depois, então, o que acontece? A mão direita de um parece ser a mão esquerda do outro. Né? A gente sabe que não é, mas parece ser a esquerda do outro, que é a imagem fica reversa, tá bom? Vamos lá. Item B. Aproxime a sua mão do espelho. Eu vou aproximar aqui da imagem, vocês vão ver. Se a distância entre a mão e o espelho for 30 centímetros, qual será da sua imagem até o espelho? Então funciona assim, eu vou aproximar minha mão da câmera. Quanto mais eu aproximo minha mão da câmera, parece que lá dentro a imagem também aproxima dela, não é isso que acontece? Tá bom? E por que isso acontece, gente? Aqui a pergunta é assim, aproxime e afaste a mão do espelho, igual eu fiz agora. Se a distância entre a sua mão e o espelho for 30 centímetros, qual a distância da sua imagem até o espelho? 30 centímetros também. Observe aqui, só eu ir para trás, a minha imagem parece que vai lá para trás também. Quando eu vou para frente, a minha imagem vai para frente. Então, nós falamos o que em física? A mesma distância que eu estou até do espelho, a mesma distância que eu estou da câmera, minha imagem está dela também, certo? Então, por exemplo, se a pessoa está a 30 centímetros do espelho, a sua imagem também encontra-se a 30 centímetros do espelho. É assim que funciona, tudo bem? Vamos lá, item C, tá bom? Encoste sua mão no espelho. O que acontece com a imagem da sua mão? Se eu encostar a mão na câmera, vai chegar uma hora que eu não vou ver mais. Por quê? Não tem distância entre eles, eles se unem, um fica sobre o outro. Então, o que acontece? Você não enxerga, tá bom?
certo? Então, voltando, o item B vai ser 30 centímetros, a distância é igual, e o item C, o que acontece com a imagem? Some, fica uma sobre a outra, então a imagem some, tá bom? Certo? Aí o item D, faça um sinal de joia, apontando o dedão para cima, certo? O que acontece com a sua imagem? Também aponta o dedão para cima. Por que parece ser idiota isso aqui, né? O que acontece com a imagem? Fica com o dedão para cima, porque muito aluno troca. No espelho plano, a imagem é reversa. Reversa é trocar o lado direito pelo lado esquerdo. Levanta a mão direita. Aí quando você vira do outro lado, a direita está aqui. Minha direita continua essa, só que aqui eu estou de frente, se eu virar de costa fica assim. Aí parece que está ao contrário, realmente é, porque a imagem é reversa. Mas ela é reversa, ela não é inversa. Inverso é de ponta cabeça. Reversa é quando troca o seu lado direito com o lado esquerdo. Então, no espelho plano, a imagem é reversa. Por isso, quando eu dou joia, minha imagem está joia também, gente. Não vai estar de ponta cabeça, certo? Então, a resposta da D é o joia também. Certo? Tudo bem? Então, isso que acontece, tá? Então, quais são as características dessa imagem, gente? Vamos lá. Quais são as características dessa imagem formada no espelho plano? Tá bom? Vamos lá, mostrando para vocês. Quais são essas principais características? Anotem aí, ó. No espelho plano, a imagem sempre será igual. Quando eu falo igual, é nas dimensões, certo? Ó, se eu sou fofinho, parece fofinho. Se é magro, você é magro. Não, sem falar mal de ninguém, mas se é orelhudo, aparece orelhudo, não tem como, né? Se é pequenininho, aparece pequeno, né? Então é desse jeito, espelho plano tem todas as dimensões iguais, certo? Tem todas as dimensões iguais, beleza? Quando eu falo tamanho, pensa em dimensões, tá bom? Então, dimensões iguais. Primeiro item. Segundo, a imagem é simétrica. O que é simétrica? A mesma distância que você se encontra do espelho, o espelho encontra a imagem do espelho encontra até o espelho também. Então, voltando. Simétrico. A mesma distância do objeto até o espelho, vamos pensar assim, o objeto até o espelho, tem da sua imagem até o espelho. Tanto que se você for aproximando, a imagem vai aproximando. Se você afasta, a imagem também se afasta. Então, o primeiro é igualdade, o segundo é simetria, certo? Objeto e imagem são simétricos em relação ao espelho. Tudo bem? Terceiro, a imagem é virtual. O que é a imagem virtual? A imagem fica lá dentro. A imagem é dentro do espelho. Você não consegue projetar. No espelho plano, não consigo jogar a imagem. Ah, eu quero projetar a imagem na parede. Não dá. No espelho plano, a imagem é virtual. Ela fica lá dentro. Tá? E o quarto e o último é a reversibilidade. Tomem cuidado, a imagem é reversa, é reversibilidade. Troca-se o lado direito pelo lado esquerdo. É assim que funciona. Tudo bem? Certo? Então é bem simples para fazer, tá bom? Bem tranquilo, tá? A atividade 3 é uma atividade legal para curiosidade, se vocês quiserem fazer. Atividade experimental 3, da página 460. Essa dá para você que tiver um espelho em casa, gente. Não precisa nem ter cantorneira igual tá esse, um monte de frescura, não. Basta ter um espelho aí em casa, tá bom? Você apoiar esse espelho de alguma forma, você consegue fazer experimento bem tranquilo. Vocês vão ver que a imagem, que a luz da vela, a vela vai aparecer apagada ali. Por que a vela aparece apagada? Vai chegar numa posição, galera, que vai aparecer o objeto, certo? O objeto, no caso, a vela, mas a chama do fogo não consegue mais aparecer. Então, aí parece que a vela está apagada, tá bom? Mas, por curiosidade, tentem fazer essa atividade 3, depois a gente bate um papo numa aula online aí, para ver se alguém conseguiu fazer, alguém fez isso aí, alguém conseguiu montar desse jeito, tá bom? Vamos lá, ó. A atividade 2, vocês vão ter que seguir passo a passo que está falando para vocês aqui, para vocês montar, para visualizar, que tá assim, ó. O esquema a seguir mostra uma página 461, tá? Página 461. Tá assim, ó, o esquema a seguir mostra uma vela acesa diante de um espelho de extremidades, certo? E esquerda e D direita. Então aqui, ó, esse E e D aí, tá vendo? O espelho tá ali embaixo, certo? Note que há 3 observadores, 3 pessoas olhando, é só o olhinho, tá? É O1, O2 e O3, observadores 1, 2 e 3, diante do espelho, né? Eles procuram visualizar a chama através do espelho. Será que eles conseguem ver? Então, para vocês ter certeza, quem consegue ver a imagem aqui, vocês vão tracejar aqui de acordo
com o exemplo que está aqui embaixo, tá bom? Vocês vão seguir todos os passos, vão fazer esse exercício aqui, é para fazer passo a passo que está aqui embaixo, tudo bem? Então a atividade 2 de vocês também é bem tranquila, tá bom? Não é difícil de fazer não, tá? É bem fácil. Aí na próxima aula eu vou corrigir exercício, a gente bate um papo sobre ela. Mas é bem simples, é bem fácil. Seguindo os passos aqui você entende, tudo bem? Então vamos lá, só retomando. Então, falamos de espelho plano, primeiro assunto, e as principais características do espelho plano são, certo? Igualdade, simetria, certo? Igualdade, simetria, reversibilidade e uma imagem virtual, fica dentro desse espelho, tá bom? Pra gente poder passar para o próximo, que é o espelho esférico, tá? Beleza? Tranquilo? Então, atividade 2, página 461, é para vocês montar. Então, quer dizer, a videoaula acaba ficando um pouco mais curta, mas a atividade de vocês fica bastante extensa, tá bom? Devido aí, bastante coisa para fazer, certo? Vamos lá, atividade 3. Vamos lá. Atividade 3 está assim, eu quero montar com vocês para a gente bater um papo. Você já notou que muitos utensílios domésticos, como talheres de aço, perdem o brilho com o tempo? Eu falei para vocês, são materiais resistentes, porém são materiais duros, porém frágeis. Ele é frágil porque ele risca fácil, arranha fácil. Você passa um bombril, pô, já era, acabou, cara. Quer dizer, e você pega outros materiais que são não tão duros assim, mas eles não são tão frágeis, tá? Geralmente na natureza, um objeto muito duro, ele é muito frágil. Isso que acontece, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, tá? Aí tá assim, ó. Como já vimos, metais não têm boa resistência ao risco e acabam por um processo de abrasão devido ao manuseio diário. Nesse processo, a superfície do metal, apesar de refletir a luz incidente, torna-se rugosa e perde a capacidade de formar imagens com uma superfície metálica lisa. Por quê? Para responder essa pergunta, observe um zoom de uma superfície plana de um talher novinho e de um bem usado, que estão representados alguns raios de luz incidentes e refletidos. Observe a primeira figura que está a colher nova, a colher lisa. Então a colher está novinha na primeira figura. Observe que o raio de luz bate e volta com o mesmo ângulo. Lembra a ideia de reflexão? A luz bate e volta com o mesmo ângulo. Essa é a reflexão regular, reflexão comum. Já o segundo, quando a superfície está rugosa, ou seja, o talher está cheio, vai lavando tudo, então o talher não está mais novinho, lisinho, o que acontece? A superfície está rugosa, que nós falamos. Está áspera, né? Está um pouco áspera. Às vezes, a olho, passando a mão, a gente não percebe. Mas colocar um microscópio, você percebe que tem pequenas fissuras nessa colher já, nesse talher, tá? Aí o que acontece? A luz bate e volta, mas ela não bate e volta com o mesmo ângulo. Ele continua refletindo, mas ela bate e volta com um ângulo qualquer, tá bom? Isso aí é chamado de reflexão difusa. Ah, ela está indo, está voltando, mas está voltando com um ângulo qualquer. Então, por isso que você não consegue mais ver a sua imagem nítida. Quando a colher está novinha, você consegue ver a sua imagem. Quando a colher está mais usada, mais antiga, você não consegue mais ver a sua imagem, tá bom? Aí, voltando lá no comecinho da aula, daí a função do vidro na frente, certo? Do material de prata que reflete a imagem do espelho, certo? Porque se não tivesse o vidro, rapidamente ele ia também sofrer esse processo abrasivo. Quer dizer, ia perder esse brilho, com manuseio, com tudo, com o tempo, tá bom? Esse espelho rapidamente ia se perder, certo? Aí vamos lá. Pergunta: por que na reflexão difusa não há formação de imagem? Tá? Então a segunda figura, como eu falei para você, é reflexão difusa. A luz bate e volta com um ângulo qualquer. Por que na formação de imagem? Exatamente por isso. Que o ângulo de incidência é diferente do ângulo refletido. A luz bate e vai para qualquer lado, tá bom? A luz bate a qualquer lado, então quer dizer o que acontece? Você não consegue visualizar sua própria imagem. Então, voltando, por que você não consegue ver a imagem? Porque o ângulo do raio incidente é diferente do ângulo do raio refletido. Voltando, o ângulo do raio incidente é diferente do ângulo do raio refletido, certo? Portanto, na hora que o raio incidente bate, o refletido vai para qualquer lugar. Então, você não consegue formar a imagem desse jeito. A imagem, só conseguimos formar uma imagem nítida quando o raio incidente é igual ao raio refletido. Quando eles são iguais, eu consigo formar. Quando não são iguais, eu não consigo formar essa imagem. Tudo bem, gente? Tranquilo até aí?
Fácil até aí? Tá bom? Próxima página, 463, vai falar pra gente para os espelhos esféricos, tá? Os espelhos esféricos, nós temos dois tipos de espelho. O espelho côncavo e o espelho convexo. Primeiro, o espelho convexo é o espelho curvo. Ele é um pouco curvado na ponta. Muita gente nem percebe que ele é tão curvado, mas ele é pouco curvado na ponta. E essa curvatura não pode passar de 10 graus. Se passar de 10 graus, aí em física a gente fala que dá aberração da natureza, ou seja, a imagem fica distorcida, igual na primeira imagem, na primeira foto da apostila de vocês. Tá? As pessoas esticadas assim, com cabeção, fica com perninha, tá? Fica desse jeito aí, tá? Então o que acontece? Se o espelho passa de 10 graus, ele deforma completamente a imagem. Quando esse espelho fica menos de 10 graus, curvo, aí ele vai ser côncavo ou convexo. Agora vamos lá, o que é um espelho côncavo e convexo? Côncavo, a parte curvada, é a parte interna. A parte interna é a parte curvada espelhada. Então, espelho côncavo, parte espelhada aqui. Convexo, a parte espelhada é a parte de fora. Pega uma colher, nós falamos de colher agora, né? Fica mais fácil para compreender esse que falamos de colher. A colher, a parte da colher, essa parte de dentro da colher, é um espelho côncavo, que ela é curva, ela faz do mesmo jeito que o espelho côncavo. Se ela estiver nova, você vê as mesmas características da imagem, de bater um papo daqui a pouco. Já a parte de fora da colher, essa parte de fora aqui da colher, é o espelho convexo. Tá bom? Então, voltando, quando a face espelhada é a de dentro, é côncavo. Quando a parte espelhada é a de fora, ele é convexo. É assim que funciona o espelho côncavo ou um espelho convexo, certo? É assim que funciona as características da sua imagem, tá bom? Aí vamos lá, outra coisa importante pra gente, tá bom? Outra coisa que acontece aí pra gente, que é muito importante pra gente ver aí, tá? Alguns pontos aí que eles vão trabalhar com eles agora, certo? Primeiro, vocês têm na mesma página aí uns desenhos, tá bom? Na 463, onde ele mostra alguns pontos para vocês, o significado de cada um. Tá? Então você tem uma calota, então espelho côncavo aqui dentro, certo? Aí tem uma linha que corta esse espelho no meio. Essa linha é chamada de eixo principal, EP. Se quiser anotar depois aí, eixo principal, certo? O ponto V, que é o pontinho que toca, pontilhado vem aqui, vem aqui, vem aqui, tocou. Tocou aqui eu chamo de ponto V. Esse ponto V é o vértice do espelho. É o vértice do espelho, tudo bem? Aí depois nós temos outro ponto importante que é o ponto C, chamado de centro de curvatura. Anotem, o ponto C é o centro de curvatura. E como é que calcula esse ponto C? Não tem a curva do espelho aqui? Não tem a linha imaginária que está aqui no meio? Você puxa dessa ponta e dessa ponta uma linha. Na hora que eles unirem, é o ponto C. Então, vou lá, puxei, o espelho côncavo está aqui. Peguei as duas pontinhas, bem na pontinha de cada um, na parte de cima e na parte de baixo. Vou puxar. Na hora que eu puxar, tá bom? Onde se encontrar no pontilhado, onde se encontrar na linha do eixo principal, eu falo que é o centro de curvatura desse espelho. Tá bom? Então, nós temos eixo principal, o pontilhado que corta. Vértice quando toca. Centro de curvatura é quando você puxa as extremidades, você acha o centro de curvatura, ou seja, o centro da curva. Certo? Basicamente, para você da curva. Eu puxei as duas extremidades e parou na linha do meio. Aqui lá é o centro da minha curva, chamado de centro de curvatura do espelho. Tudo bem? Bem simples aí, né? Agora vamos lá, na página 464. E o que é o ponto focal? Certo? O que é o ponto focal? Primeiro passo. Duas coisas muito importantes vamos ver agora já. Duas características muito importantes que diferenciam o côncavo e o convexo. O espelho côncavo, face espelhada de dentro, ele é convergente. O que é convergente? O raio de luz dele bate e vai para um certo ponto. Então o raio de luz vem e concentra no certo ponto. Já o espelho convexo, ele é divergente. Os raios de luz batem e espalham. Certo? Então, o espelho côncavo é convergente, o espelho convexo é divergente. Então, um converge para um certo ponto e o outro espalha. Então, o côncavo converge, convexo espalha. Vamos lá, ponto focal. O que é o ponto focal? Onde concentra o raio de luz. Eu não falei para você no espelho côncavo, a luz vai e concentra no certo ponto? Então, quando a luz vai e concentra naquele ponto, aquele é o ponto focal que nós falamos. Matematicamente, como é que calcula esse ponto focal? Vocês vão ver lá no primeiro ano já. No primeiro ano, deixa eu ver, espelho primeiro ano já. Primeiro ano vocês vão ver, é bem parecida a matéria até.
tá? Onde vocês vão ver, aí você calcular, aqui a gente vai só dar ideia. Primeiro ano você calcula a imagem, tudo é mais trabalho. Mas vamos lá, voltando. O centro de curvatura, então, vocês entenderam, puxaram aqui, certo? O que é o ponto focal? É a distância média, é o meio entre o espelho e o centro de curvatura. Então, o ponto focal é metade. Você pega o ponto, você pega o vértice ali, onde tocou no espelho, certo? Ou o espelho, a metadinha dele aqui, ó. Aqui é o vértice, certo? Então você pega daqui até o ponto C. Na metade é o ponto focal. Então o ponto focal é o ponto central desse espelho, tudo bem? Então se esse espelho for grande, esse ponto focal fica grande, fica lá embaixo. Se o espelho for pequeno, o ponto focal fica bem próximo. Tá bom? Então, ponto focal onde tem a concentração do raio de luz. Quando eu falei para você do espelho côncavo, ele converge a imagem, converge sempre para esse ponto focal. Então, tome cuidado, tá? Converge para o ponto focal. Beleza? Tá bom? Então, voltando. Espelho côncavo convergente, convexo divergente. E o espelho côncavo converge sempre em direção para esse ponto focal. Beleza? Bem tranquilo, bem fácil aí, né? Tá bom? Vamos lá. Atividade 4. Tá bom? Vou bater um papo da atividade 4 com vocês. Tá? Nossa aula é pequenininha, você quer a aula mais longa. A aula até que é curta. Tá? Vamos lá, atividade 4 de vocês. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. É uma história, eu não vou responder para vocês, senão perde a graça, tá bom? Só vou dar um resumão para vocês. Diz a lenda, isso é uma lenda que depois, gente, é lenda, né? Lenda é só uma história que conta, né? Certo? Tudo bem? Então diz a lenda, gente, que durante a Segunda Guerra Púnica, nossa, é antigo, gente, 214 anos antes de Cristo. Já tinha guerra antes de Cristo, já. Né? Mostra para vocês na figura, só para vocês terem ideia. Não tinha armamento igual tem hoje. Então, o que eles pensaram? Bom, se eu fizer um gigantesco espelho côncavo, certo? Gigante mesmo. Ele não concentra o raio de luz no sol? Então, você pega um dia bem quente, a luz vai bater no espelho, bem calor mesmo, e vai para um ponto só. Então, o que eles fizeram? Atearam fogo no navio. Olha como mostra a figura para vocês. Quer dizer, juntaram vários espelhos, tá vendo? Vários espelhos grandes, gigantes, e jogaram, direcionaram com tudo com ponto focal. Na hora que o barco passou naquele ponto, ateou fogo no barco. Certo? Isso aí a gente sabe que é uma lenda, tá bom? Mas é legal vocês trabalharem com isso aí e verificar o que acontece. É bacana aí, tá bom? Primeiro passo, gente, é entender o seguinte. Qual tipo de espelho, antes de fazer você ler o exercício, que é legal tudo, mas o primeiro passo, qual tipo de espelhos eles utilizaram? Lembra? A imagem foi tudo, eles refletiu o calor e o calor foi para o único ponto. Qual espelho que vai para o único ponto? Côncavo ou convexo? Pensa um pouquinho, que é bem fácil para responder o exercício, é bem tranquilo, tá bom? Certo? Tranquilo até aí? Vamos lá, ó. Vocês vão fazer depois a atividade experimental 4, que é bem facinho. É uma colher. Certo? Vocês vão fazer com a colher. Vocês vão ver que é muito fácil fazer essa atividade com a colher, tá bom, gente? Então, a atividade experimental 4 é bem tranquilo. Vocês vão precisar de uma colher para poder fazer, verificar o que acontece com a imagem, tá bom? Certo? Uma dica para vocês, já explicando para vocês já, para dar um toque para vocês o que acontece, tá bom? O espelho convexo, ou seja, a face espelhada do lado de cá, a imagem tem uma característica só. O espelho convexo é chamado de espelho de segurança. O que é espelho de segurança? Anotem aí, ó. Espelho convexo é chamado de espelho de segurança. Por quê? Onde ele é encontrado? Corredores de mercado, de loja, estacionamento. Por quê? O que o espelho convexo faz? Anotem, ele diminui a imagem, mas aumenta seu campo de visão. Então ele diminui o tamanho da imagem, mas em compensação ele aumenta esse campo de visão. Você consegue enxergar mais por ele. Ele aumenta esse campo de visão. Então essa é a ideia do espelho convexo. Diminuir a imagem para aumentar esse campo de visão, tudo bem? Então isso é que acontece com esse espelho convexo, certo? Já o espelho côncavo é o contrário. Onde o espelho côncavo é utilizado? O espelho de dentista, maquiagem, tá bom? Por quê? Porque a ideia do espelho côncavo é o contrário. Desde diminuir a imagem, aumentar o campo, não. Quando o objeto está bem perto do espelho côncavo, o que ele faz? Ele aumenta o tamanho do objeto, mas em compensação diminui o campo de visão. Imagine só, por exemplo aqui, se eu chegar perto de vocês assim, o campo de visão aqui da sala vai sumindo, certo? Vai aparecer só minha cabeça.
O espelho côncavo faz isso. Ele aumenta a imagem e diminui o campo de visão. Então dá importância no dentista, ou um espelho de maquiagem. Aí você quer tirar um pelinho da sobrancelha e não consegue tirar. O espelho côncavo é mais fácil. Ele vai aumentar a sua sobrancelha e fica mais fácil de enxergar, pô. Tá? Então são exemplos simples de utilização desses espelhos no dia a dia. O espelho convexo, espelho de segurança, certo? Por quê? Ele diminui a imagem e aumenta o campo de visão. Espelho côncavo, ele aumenta essa imagem. Então ele aumenta a imagem, mas diminui o campo. Então quando você quer aumentar a imagem, eu trabalho com espelho côncavo. Quando eu quero diminuir a imagem, eu trabalho com espelho convexo, certo? Essas são as características importantes dessa imagem, tá bom? Certo? Então, isso é importante para vocês responderem o restante das atividades. A atividade 5 para vocês é basicamente isso aí. Vocês vão ter que entender o que acontece, tá bom? Em cada um desses passos, certo? Tudo bem? Tranquilo até aí? Tá? Então, ó, só quero que você entenda o seguinte. O que vocês vão fazer na aula? Qual que é a ideia de vocês? Vocês vão fazer na aula? Já falei bastante aí para vocês aí. Que vocês têm uma obrigação de fazer. Vamos lá, ó. Preste atenção. Deixa eu voltar a aula toda aqui para ver. Ó, anotem aí, tá? O que vocês vão fazer? Página 455 é a atividade 1. Página 455, item A e B. Beleza? Bem tranquilo. Tá bom? Aí depois, atividade experimental 1 não precisa fazer, tá bom? Atividade experimental 2 já fiz com vocês. Atividade experimental 3, se tiver o espelho faz, se não tiver não tem problema, tá bom? Aí vocês vão fazer depois a atividade 2, página 461, certo? Tudo bem? A atividade 3 eu fiz com vocês, tá? Aí vocês vão fazer a atividade 4, página 465 e 466, certo? Vão fazer a atividade experimental 4 também, que é a 466 e 467, bem facinho. E vocês vão fazer a atividade 5, que é a 467 e 468. Portanto, tem bastante coisa para fazer. Gente, mas é simples, viu? A parte de espelho é bem fácil, é bem tranquilo, certo? Então, só retomando para a gente fechar a aula. Vamos lá. Vamos pegar os 3 espelhos. Plano, côncavo e convexo. Falar as principais características. Só voltando. Que isso é base para vocês estudarem para a prova. Que eu não vou perguntar, imagem aumenta, vou perguntar coisa mais específica, entendeu? Como atividade 5, por exemplo. Vocês vão fazer a última atividade da 467, é uma parecida com prova essa aí, tá bom? Então, o que acontece? Vamos lá, ó. É o espelho plano, certo? O que o espelho plano faz? Quais as principais características do espelho plano? São 4, lembra? É igualdade, ou seja, igualdade de dimensões, tamanho, forma, certo? Simétrica, a mesma distância do objeto até o espelho tem do espelho até a imagem, certo? A imagem é reversa, troca o lado direito pelo lado esquerdo. Qualquer escrita na camisa, na frente, diante do espelho plano, vocês conseguem observar isso aí. A imagem é reversa, tome cuidado que não é inversa. Inversa é de ponta cabeça. E a imagem é virtual, ou seja, a imagem fica lá dentro desse espelho, tudo bem? Já no espelho côncavo e convexo, também tem mais característica, claro, mas vamos estudar mais a fundo no ensino médio. Aqui para a gente importa você entender o seguinte, qual a maior função do espelho côncavo e qual a maior função do espelho convexo? O espelho convexo, qual é a função dele? É diminuir a imagem e aumentar o campo de visão. Por isso que é chamado de espelho de segurança. Ele diminui a imagem e aumenta o campo de visão. Já o espelho côncavo, não. O espelho côncavo é o contrário, certo? Ele aumenta a imagem e diminui esse campo de visão. Então, ele aumenta, deixa a imagem grande. Ó, voltando, o convexo diminui a imagem e aumenta o campo. Por isso que é o espelho de segurança. Eu estou no corredor de um mercado. Ah, a imagem está pequenininha, mas você vê o corredor inteiro. Se alguém estiver mexendo em alguma coisa, você consegue entender que está mexendo em algum lugar. Você vai lá, aproxima e olha, certo? É que hoje em dia não se usa tanto porque as câmeras baratearam bastante. Você pega 15, 20 anos atrás, que uma câmera era muito cara, era um negócio quase inacessível, era muito caro ter câmera há 20, 30 anos atrás, que as câmeras que ficam gravando imagem, tudo, não sei o quê. Além da câmera, o aparelho para gravar aquela imagem, absurdo, tá bom? Hoje em dia ficou bem mais barato. O que acontece? Aí o espelho perdeu um pouco essa função, mas tem bastante lugar que ainda tem. Tá bom? Então ele diminui a imagem e aumenta o campo de visão. Já o côncavo não. O côncavo ele aumenta a imagem e diminui esse campo, tá bom? Mas aí, o espelho côncavo só dá certo, o convexo dá certo de qualquer jeito. Ele de perto ou de longe faz a mesma função,
certo? Tudo bem? Na secretaria do colégio tem um espelho convexo, por exemplo, que diminui a imagem e aumenta o campo. Tá? Até por segurança que trabalha na secretaria também, na frente, no hall da frente ali. Agora vamos lá, o espelho côncavo. O espelho côncavo ele só dá certo se o objeto estiver perto. Vocês vão fazer o experimento com a colher, vocês vão ver. O espelho côncavo é muito louco. Se você afastar o seu rosto do espelho côncavo, a sua imagem fica de ponta cabeça, fica invertida. Certo? A mágica de ponta cabeça fica invertida. Tem um carro que eles tentaram colocar uma época o espelho côncavo de retrovisor. Porque aumentava a imagem, né? Então, pô, vou conseguir ver bem o que tá vindo atrás de mim aí. Vou conseguir ver até a placa do carro que tá vindo atrás. Mas eles esqueceram o quê? Quando aquele carro tava longe, a imagem fica de ponta cabeça. O carro tava, aí a roda ficava para cima, o asfalto para cima. Então, imagine só a cena. Você lá no retrovisor e tá o carro vindo lá embaixo, tudo ao contrário. Certo? Então não dá nem para imaginar, um negócio muito esquisito, né? Não fica andando no ar, não. O asfalto, tudo gira de ponta cabeça. Tá bom? Então o espelho côncavo, ele só tem funcionabilidade quando o objeto está próximo da imagem. Por isso que o dentista coloca o espelho bem pertinho do dente. Por isso que a maquiagem, na hora de fazer, fica próximo do rosto. Ela vai fazer a maquiagem, o espelho lá embaixo, aqui na frente. Não. Aí usa um plano, pô. Certo? Não tem função nenhuma. Tá bom? Só por curiosidade aí, tá? Com relação ao ponto focal, convergente e divergente. Isso é um assunto verídico. Tá? Em Dubai, alguns anos atrás, fez um prédio, é um dos maiores prédios que tinha no país. Agora já tem bem maiores que esse, né? Tá bom? Onde esse prédio, o design dele era curvo. Aí o que fizeram? Espelharam todo esse prédio. Imagina o prédio curvo, ficou todo espelhado. Gente, se ele ficou espelhado, ele é curvo desse jeito, ele ficou um espelho côncavo. Ele ficou um espelho côncavo natural. Aí o que acontece? O espelho côncavo, então pega o espelho côncavo todo. Aí você tira o centro de curvatura. O ponto focal estava dando na rua. Então, quer dizer, carros estacionados naquele local onde estava dando ponto focal, se parasse perto do tanque de gasolina ali tudo e ficasse muito tempo ali, num dia de grande calor, claro, acabava até pegando fogo. Teve caso de carro que pegou fogo, incendiou, que a gasolina, a combustão dela é fácil. Então, quer dizer, a grande quantidade de calor naquele ponto pegou fogo, certo? Há relato que depois uma loja construída próximo, em frente àquela vaga de estacionamento ali, há relatos que a loja também pegou fogo, colocou alguns materiais que era combustível, a fácil combustão, certo? E acabou pegando fogo nesses materiais também, só por curiosidade. Aí eles vão falar, e o que fizeram? Derrubaram o prédio? Não. Filmaram todo esse vidro, então diminuiu-se isso aí, certo? Então essa incidência, e hoje, em dias muito quentes, certo? Em horários específicos do sol a pino, deixam aquelas duas vagas reservadas, tá? Então aquelas vagas ali onde é o ponto focal não pode parar carro. Olha que absurdo que chegou, né? Tá bom? Claro, hoje em dia o carro não pega mais fogo. A tendência é não pegar mais fogo, né? Porque já filmou todo o prédio, tudo com esse filme mais forte, tudo não sei o que, para diminuir um pouco essa reflexão. Mas, mesmo assim, por precaução, isolou-se essas duas vagas, tá? Então, só por curiosidade para vocês verem que é isso mesmo. Concentra no ponto só. O espelho côncavo ele é convergente, então tomem cuidado. Ele converge o raio de luz para o único ponto. Beleza, galerinha? A aula ficou longa, eu falei bastante, tomou uma água, né? 45 minutos quase falando, tá bom? Então, ó, mas são duas aulas, é o suficiente. Uma aula eu falei bastante e a outra aula vocês vão, ó, produzir, fazer exercício aí, tá bom? Então, falou, galera, até mais, até a próxima. Semana que vem é a nossa última aulinha antes da prova. Eles vão fazer essa aula aí online, beleza? Aí eu vou passar para vocês recomendações durante a semana aí, tá bom? Então, uma boa semana para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, hein, galerinha? Fui!